nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero uma coisa. Pode No início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, pessoal. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente poder bater um papo e, claro, trazer muita paz, muita alegria para a sua vida. Não a paz humana, mas aquela paz que vem do Senhor Jesus. Então, o alvo do nosso programa, o Batom e Bate-Papo, sempre é entronizar Cristo. Por isso que nós estamos sempre falando a respeito da palavra e, é claro, trazendo também aqui pessoas que possam contribuir para poder falar, testemunhar e, por que não, contar histórias engraçadas. Eu não sei se vai ter isso aqui hoje, mas acho que sim, ok? Bem, hoje nós vamos falar sobre família, que é o tema que a gente está compartilhando nesta temporada. E eu trouxe aqui dois convidados muito queridos, um casal precioso da videira, e eu quero já recebê-los aqui. É o pastor Semi Sleiman. Tudo bom, pastor? Seja bem-vindo. Pastor, uma honra. Deixe-me falar um pouquinho aqui de Sim. você, para que eles possam conhecer. Então, o pastor Semi, ele é advogado, ele é pastor da videira. Amém. Casado também com a Ingrid, que está aqui, pai de 2 filhos. É muito trabalho, hein? É uma graça, verdadeira Que graça. bom. Tenho certeza que Deus vai usar você hoje para compartilhar da sua experiência de homem casado. Amém. Amém? Uma honra estar aqui, pastor. Obrigado pelo convite. Prazer. E tem também aqui a Ingrid Sleiman, que também é esposa do pastor Semi. E ela é também advogada, né, Ingrid? Sim. E trabalha também aqui na função de pastora auxiliar do seu esposo. Ela está com discipulado de mulheres e também no Ministério com Crianças. Uma bênção a Ingrid. E mãe do Daniel, de 8 anos, Ana Luísa, de 7 anos. Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada, pastora. Que honra estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa caminhada como casal e também aprendendo nesse programa. Vai ser verdade. muito bom. Olha, hoje nós vamos ter como tema do programa algo que eu penso que todos os casais teriam muita coisa para falar. Nosso tema é surpreendidos depois do casamento. O que você descobriu somente depois de casado? Olha, antes de casarmos, existe muita idealização. Eu acho que isso é natural. Claro que depois que você vai conviver com a pessoa, você vai conhecer coisas que antes estavam ali ocultas. Não é que você escondia, não. Mas é que você só descobre na convivência mesmo. Mas quando nós falamos sobre isso aqui, a gente precisa ter uma visão divina, entender que foi Deus que iniciou esse projeto tão maravilhoso que é a família. Eu gosto sempre de começar com uma história engraçada. E eu ouvi esses dias um judeu contando uma piada de judeu, né? E dizendo que certa vez o leão foi se casar e ele convidou vários animais e entre eles estava o rato. E o rato chegou ali todo animado e entregou um presente para o leão e disse: boa sorte, meu amigo. De uma maneira um pouco irônica. E o leão ficou intrigado e disse: mas espera aí, nós não somos amigos, nós não somos nem da mesma espécie, da mesma raça aqui. E ele então disse, falou assim: eu entendo você, é que antes de eu casar, eu também era um leão. Ai, Só brincadeira, pastor. Qualquer semelhança. Acho que tem um fundo de verdade aí, viu, pastor? Oh, Deus. Mas olha, o casamento realmente surpreende tanto o homem como a mulher. Mas nosso alvo aqui não é tanto falar da experiência, ainda que a experiência tenha o seu valor. Mas nós queremos falar aqui
é da origem do casamento que começou em Deus. Então Deus, ele tinha um projeto, era algo bom. Porque tudo que Deus criou, ele falou, é bom, é muito bom. E com a família não foi diferente. Contudo, nem sempre as nossas experiências são assim, né? Com certeza. E eu também me tem uns casei, percalços. embora crente, Aloísio também, que já era consagrado pastor, tivemos ali muitos ajustes a serem feitos. Temperamentos diferentes, né? E envolve muitas questões aqui. Então eu quero começar aqui perguntando para vocês, vou começar com o pastor Semi, ok? Em que sentido que você foi surpreendido depois de casar? Porque tem um aspecto bom, tem aspectos ruins. Às vezes sua mãe cozinhava muito bem, a sua esposa nem tanto. Como foi a sua experiência? Então, eu acho que ninguém nasce sabendo permanecer casado. E sempre é realmente uma experiência muito nova essa vida de casado. Duas pessoas completamente diferentes se relacionando. E eu fui surpreendido quando me casei com a Ingrid, porque eu percebi que ela era uma mulher muito, muito humilde, muito simples, e que isso nos ajudaria muito dentro do nosso casamento. Por quê? Porque isso é uma qualidade de Cristo. Vocês já eram crentes? Eu Quando se tinha casaram? me convertido há 3 meses. Oh, novinho. Tinha quantos anos? 22 e ela 18 para 19. 19. Oh, meu Deus, não vamos editar essa parte, 18 para 19. Uau! Casou com uma mulher bonita, né? Casei com uma mulher linda, geniosa, Certa para você. certa na medida que eu precisava, pastora. Incrível. Mas né, a idade faz muita diferença, porque vocês eram muito novos. Muito novos. Não tem como você não idealizar o casamento, né? Principalmente nessa idade. Achar que tudo vai ser maravilhoso, que ela ia cozinhar para você, fazer café da manhã todos os dias. Você tinha essa expectativa? Sim, pastor. E assim, ela não sabia fazer nenhum ovo, pastora. Nenhum ovo. Começou as revelações, Ingrid. Mas é incrível porque, como eu disse, por esse coração humilde, ela sempre buscou ali mesmo, às vezes, não tendo conhecimento para lidar dentro do casamento, ela sempre buscou aprender, fazer o melhor, servir. Mas foi um grande desafio no começo. Mas apaixonado? Apaixonado, tudo passa, né? Até pizza fria, né? Serve, não tem problema. Ingrid, fala pra gente, você foi surpreendida, assim, em algo que você pensava que seria de uma maneira e acabou que depois, na hora que você viu a realidade, falou, uau, então agora eu tô casada. Fui muito surpreendida de uma forma positiva e também tiveram, claro, né, questões assim que eu falei, meu Deus, como será isso? Mas eu quero começar falando de algo que me surpreendeu positivamente. Assim que nós casamos, nós fomos para a lua de mel e todo mundo, a grande parte dos casais, que nós acompanhamos casais, inicia um casamento com aquela questão financeira, assim, né? Não muito boa. Não muito boa. E conosco não foi diferente. Então, tudo muito limitado, nós fomos viajar, gastamos todo o dinheiro na viagem. E quando nós retornamos, pastora, acho que tinha sobrado, acho que foi R$30, amor. Acho que foi R$30. E eu fui surpreendida por quê? Porque ele falou assim pra mim, olha, e os voos eram separados. Não sei porquê, não me lembro muito bem. Ele foi em um voo e eu fui em outro. Voltaram separados. Separado, era o que dava pra fazer com as milhas que tinha. Sim. Então ele falou, olha, eu vou te dar todo o valor aqui pra você não passar necessidade lá, vou te dar os R$30 que eu tenho. Nós não tínhamos cartão e nada, pastora. Nada, não tinha nada. Era R$30. E eu já fiquei próprio assim, da idade, uau, né? Sem planejamento. Né? Uau, ele poderia ter dividido, mas ele me deu tudo. Ok. Quando nós nos encontramos na conexão, eu gastei todos os R$30. E ele ainda me veio, pastora, com o lanche do avião que eles entregaram para ele. E ele falou, não comigo, porque eu fiquei com medo de você tá com fome, do dinheiro não ter dado. E eu falei, meu Deus, eu sou uma prioridade para ele. E eu fui surpreendida. Você percebeu isso? Percebi isso. Então eu fiquei assim, chocada. Falei, meu Deus, realmente eu sou uma prioridade para o meu marido. Que bom. E eu não esperava isso. Eu não esperava. Então, nesse ponto eu fui surpreendida positivamente.
muito surpreendida. Mas tem todas aquelas questões Aham. de No dia a adaptação, dia, né? do No dia a dia dia. sempre vem questões que você vai ser surpreendido. É. O temperamento, por exemplo. Como é que Temperamento. foi a questão do temperamento? Ela tem um temperamento forte? Ela tem um temperamento forte, pastora. Você teve dificuldade de lidar? O Espírito Santo teve que nos conduzir ali, porque ela sempre gostou assim das coisas do jeito dela, né? Como quase toda mulher. Como quase toda mulher. E aí, lembrando da história do começo do programa, né? O leão Começou a mudar. começou a mudar, Ficar manso. ficar manso, né? Compreender ali que se alguém não cedesse, Aham. aquele casamento não ia dar certo. E foi um tempo de muita adaptação, né? Porque ela, como eu disse, ela é muito geniosa. Uhum. O que isso, hoje eu percebo que colaborou para o ministério, colaborou com muita coisa na família. Mas foi um tempo de muita adaptação, porque ela realmente gostava das coisas do jeito dela. É porque, na verdade, muitas pessoas às vezes não percebem, mas a mulher, ela é muito ligada à casa. É algo próprio da mulher e eu creio que Deus já fez assim. E homem nem tanto. O homem, a casa é importante, mas às vezes ele está preocupado ali em fazer, dar para ela uma casa, ou que a casa fique conforme ela goste, para que ela se sinta bem. Mas a mulher não, ela se apega, ela tem uma relação meio emocional. Até para mudar, abrir mão de algumas coisas é difícil. E é claro que essa coisa de controlar, né, Ingrid? Exato. De ter a casa do jeito que você quer. Receber muitos montar. convidados, pastora, também. Exatamente. Então eu acho que isso mexe muito com a mulher, até com a questão emocional. Sim. Agora eu acho interessante também, porque o nosso alvo aqui também é falar sobre essa visão, né, de Deus. A gente não casa assim com essa revelação, mas sabe uma coisa importante que a gente tem que entender? Que a família não é só uma criação de Deus, mas a família é um lugar de revelação. Amém. Uhum. A família é um lugar de revelação, porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele estava, na verdade, ali mostrando Cristo e a igreja. Sim. Hoje você entende isso, mas na época eu imagino que não. Não tinha essa visão. Hoje a gente compreende Efésios 5, 20 ao 33. Mas naquela época, pastora, é por isso que eu falo, o casamento... Era tudo muito natural, né? Natural, era o Espírito Santo conduzindo. Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. E ela mais comedida. Isso era um problema, pastora. Porque eu sempre amei estar com muita gente. Festa, e jantar, e trazer gente para perto. E ela tem um ritmo dela. Bateria social, né? mais curta. A bateria social um pouco mais curta. Hoje bem melhor. Mas é bom que seja assim. Sim, é um equilíbrio. É um equilíbrio. Porque não dá para você ter uma família, um casamento só assim, convivendo com muita gente, né? Não. Tem hora que tem que ter o momento ali da privacidade. Sim. Mas isso, e aí foi um tempo de adaptação, né? Até que um dia a gente teve que sentar e conversar. E ela falou claramente, olha, amor, não dá, eu preciso sim que você compreenda que eu preciso entender a agenda, eu preciso entender os dias de comunhão, eu preciso entender os dias que a gente vai ter junto, que serão só nós dois. Mas que bom que ela teve essa postura de porque conversar. Essa questão da comunicação é muito importante. Muito importante. Mas me fala uma coisa, Ingrid, quando os filhos chegam é algo que mexe também muito com o casamento. Sim. E você teve filhos com quantos anos? O primeiro filho? Primeiro filho, Daniel, nós já tínhamos 5 anos de casados. Então, 5 anos já deu para ajustar muita coisa. Para ajustar muita coisa. Então, nesse ponto foi muito bom. Mas quando o primeiro filho chegou, para mim foi muito difícil. Entender que, apesar de todas as necessidades daquele bebê, o meu marido ainda era uma prioridade para mim. Uhum. Deveria ser. Porque como mãe eu queria ficar ali o tempo todo em função do meu filho. Uhum. E eu percebia que ele ficava às vezes um pouco ali de lado, triste. Eu lembro de você me falar que você percebeu, depois que você casou, que você era muito controladora. Um pouquinho, pastora. Então, você acha que isso foi algo que foi negativo no relacionamento? Porque quando mas você percebe e está aberta a corrigir, é uma coisa.
O difícil é quando não percebe. E isso acaba sendo levado por anos, anos e anos. E prejudica muito o relacionamento. Eu acho que quase toda mulher é controladora. É. Não é? Mas precisa ter ali a sabedoria para lidar com isso. Como que você percebeu e começou a ajustar para não se tornar aquela mulher chata, inconveniente? Eu percebi exatamente por isso. Na verdade, eu não percebia. Eu comecei a ver que eu sempre estava chateada com alguma coisa. Sempre estava emburrada. Comecei a Porque ele ser deixava a roupa no chão. uma pessoa coisas- amarga dentro de É casa. mesmo. Então, tudo, pastora. Questões de casa, agenda, decisões, Você começou a implicar com ele. em tudo. Então, eu sempre estava com a cara fechada. É verdade? É verdade. Sempre. Oh, E ele Deus. sempre foi brincalhão, né? Sorriso dele. Aí ele às vezes chegava com uma piadinha, eu não conseguia nem sorrir. E aí essa questão dele gostar de estar com outras pessoas começou a ficar pior. Por quê? Porque ele não era agradável estar perto de uma mulher que estava sempre chateada, controladora. E então um dia eu estava orando sobre isso. Falei, Senhor, muda ele. Porque eu não consigo essa vida agitada, eu quero ficar no meu canto. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, você já se perguntou por que que ele gosta tanto de estar com os outros e não com você? Uau! Uau! Ainda bem que tem o Pastora, Espírito Uau! Santo, né? Ainda bem que tem o Espírito Santo, você não precisou falar. Foi audível. E aí eu comecei lá, então Espírito Santo, me Olha, muda. quando Deus fala com você algo assim tão direto, é porque realmente não, é porque é algo necessário, mas também eu acho importante isso. É porque Deus encontra um coração ensinável. Porque nem sempre Deus fala. Não é a maneira de Deus chegar para a pessoa e falar: você não é humilde, você é orgulhoso. Não é assim que Deus trabalha conosco, né? Mas às vezes Deus vem com perguntas. E Jesus fazia isso com os discípulos, fazia perguntas. Sim. Então, se Deus pergunta por que seu marido quer estar com outros, sorrindo, divertindo, não quer estar com você? E aí, a sua resposta? A minha Você resposta, percebeu? percebi que eu realmente queria controlar tudo tinha que ser do meu jeito, eu sempre tinha que estar com a razão, tudo na minha Estar agenda. com a razão. Estar com a razão é um ponto de conflito, todo casal. Todo casal. Dependendo do temperamento, tem um que não abre mão, né, de ter razão. Vira briga, vira confusão. E como que você lidou com essa questão, pastor? Eu acho importante falar porque nós temos muitas pessoas que estão vivendo essa fase. Ali, talvez, os primeiros 5 anos do casamento, Adaptação. em que a mulher está como a Ingrid está descrevendo. Ela, no início era tudo muito bom, depois ela começou a controlar, perder a alegria, implicar. Não é porque não tinha amor, é porque não sabe ainda lidar com tudo isso. Como que é o marido nessa hora? Pastora, é por isso que a vida da igreja é muito importante. Porque nesses momentos de desgaste familiar, eu buscava os meus pastores. E os pastores sempre me aconselhavam, né? Olha, você tem que servi-la, guardá-la. E aí nós íamos orar. E o Espírito Santo trazia a direção certa. Mas foi um tempo muito difícil, pastor. Por quê? Porque, como eu disse, eu sempre fui muito expansivo. E ela não se alegrava com isso. Uhum. Até que um dia o Espírito Santo falou: olha, meu filho, você precisa mostrar para ela que ela também é importante. Quando você trouxer segurança para ela, porque todas essas atitudes que ela está tendo é insegurança. As reações dela. São insegurança. Quando ela se sentir segura realmente, quando ela se sentir que ela está em primeiro lugar, e aí Efésios 5 me ajudou muito, porque Cristo sempre coloca a igreja em primeiro lugar. É verdade. Cristo coloca a igreja em primeiro lugar. Isso que você está dizendo é exatamente o que a gente quer trazer nesse programa. É enxergar a família, o casamento, através dos olhos de Deus, Sim. né? Como que isso faz diferença? Completamente. Você começou então a enxergar. O Espírito Santo revelou que quanto mais eu demonstrasse a ela que, independentemente
se eu gostava de comunhão, se eu gostava de estar perto dos irmãos. Que não é errado, que né? não tem nada de errado, mas que ela estava em primeiro lugar, ela teria segurança e ela teria alegria para desfrutar daqueles momentos. E aí, qual foi a estratégia? Que foi aonde a chave mudou. Eu comecei simplesmente comunicar a ela, perguntar para ela se a respeito de tudo. Então, por exemplo, havia uma comunhão sexta-feira com os irmãos, nós iríamos sair para jantar ou enfim. Na segunda-feira eu já chegava para ela e falava: princesa, estou pensando em sair para jantar com os irmãos, o que você acha? Onde talvez nós poderíamos marcar? Vamos em tal restaurante? Então eu colocava ela dentro da decisão. Quando eu colocava ela dentro da decisão, ela se sentia protegida, ela se sentia amada. E aí o coração dela foi mudando, ela começou a se alegrar, porque ela também participava. Não era só você com outros irmãos, Sim. ela também estava incluída. Ela estava incluída nas decisões, ela estava inclusa. Mas olha, eu acho importante esse ponto de partida, né? Tanto você como a Ingrid testemunharam aqui que vocês tiveram uma iniciativa de orar. Sim, sem Ainda oração. que a oração dela era para mudar você e não ela, né? Mas você estava orando. E quando você está ali, você se expõe, o Espírito fala. Eu gosto muito dessa imagem de como Deus criou homem e mulher, né? Porque quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que Deus criou do barro. E a palavra ali, criar o homem, significa espremer. Espremer o barro para dar forma. Mas quando diz que ele formou a mulher, diz que esta palavra no original significa esculpir. É a obra-prima, não tem jeito. Obra-prima. Mulher é a obra-prima de Deus. Amém? Amém. Mas é interessante porque quando Deus foi formar a mulher, Deus colocou o homem para dormir. Não é por acaso, né? Sim. Ele estava dormindo. Então, o meu marido sempre fala, quando tem algum problema, vá dormir. Se você tiver com um problema com a sua esposa, vá dormir, né? Mas é claro que nem sempre é literal, às vezes sim. Mas no sentido de descansar, mas não de ser indiferente, mas de procurar em Deus uma direção. Falar, Senhor, eu não consigo. Não. O descanso em Deus é isso, é quando você se rende, né? Você fala, eu não consigo, como é que eu faço? Eu quero agradar a minha esposa, não estou conseguindo. Que às vezes ela também. Eu imagino que eu entendo a Ingrid, né? Porque nós mulheres somos muito semelhantes nisso. Então, às vezes você quer estar bem, mas na hora que você vê, você já falou, você já brigou, e aí o marido acabou de chegar em casa, e o clima, e você começa, aí é que vem a acusação, né? Porque você também não sabe lidar com isso ainda. Então é muito difícil, mas quando você tem um coração, homem, mulher, para ir para o Senhor e buscar nele, aí realmente as coisas vão se acertar, não da noite para o dia, né? Não, é um caminhar. Mas eu acho muito importante vocês falarem isso, né? Essa palavra mesmo que Deus deu para você, né? Que ela era importante, né? Sim. Não é que ela não era, você só não estava demonstrando. É porque existem as linguagens do amor, né? O Senhor conhece as nossas. E o Senhor, Ele nos ama da maneira que nós precisamos ser amados. E quando você vai para Cristo dentro de um casamento e busca sabedoria nele, busca direção, sabendo que Ele é a fonte, Ele te revela. E nesse momento de dificuldade que nós estávamos passando, foi um momento muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque as comunhões passaram para mim a ser um peso. Porque todas as vezes que ia ter uma comunhão, que era algo que estava no coração do Senhor, tinha um desgaste dentro da minha casa. Uhum. Então, como a pastora disse, eu estava fazendo algo que não era errado. É porque vira uma competição, né? Isso pode acontecer às vezes em relação ao trabalho, sim, qualquer ministério, coisa, sim. Porque o ciúme, né? Mas lazer, porque às vezes o homem quer jogar bola.
Aí jogar bola, nem vamos comentar isso aqui, porque senão vamos ter que fazer Polêmico. outro programa. Eu não gosto de jogar bola. Meu marido também não joga bola. Então, mas eu acho que tudo é essa questão. Eu entendo, existe o momento dele ali, o dia, mas não é tanto o que você faz, mas é como você enxerga a família, como você enxerga o casamento. É isso que vai fazer diferença, porque a maneira como você enxerga a Deus e o que Deus criou vai determinar a maneira como você enxerga tudo na sua vida. Seu pai, a sua mãe, seu casamento, seus filhos. Então determina, é o ponto de partida. Sim. E a Bíblia é clara que nós somos originados em Deus. Amém. Então, Deus nos criou e Deus criou a família. Então, Deus uniu Semi e Ingrid. Não foi ali naquele dia. Deus uniu no dia em que Ele criou o homem e mulher. Amém. Quando nós voltamos lá, e aí começamos a enxergar, tudo muda. Eu queria falar mais sobre isso. Amém. Porque eu sei que vocês também hoje entendem isso, né? Sim. Hoje nós estamos falando uma linguagem Hoje que vocês está bem entendem. mais claro. É verdade. Mas eu acho bom a gente voltar lá para vocês mostrarem um pouco como que vocês eram também imaturos. Não tem jeito de ser maduro com 22 anos, não né? Tem como. Casou com uma de 19. Foi. Como é que você queria casar com uma mulher madura? Não. Casou com uma princesa, Sim. mas Imatura. Imatura. Mas eu penso que muitos casamentos começaram assim. Sim. E quando nós contamos essa experiência, eu acho que as pessoas também vão se identificar. E ver vocês hoje, eu acho que isso pode despertar a esperança Sim. para muitos casais, muitas famílias, que às vezes ficam pensando, eu não sou assim. Né? Mas você também não nasceu assim, vocês não começaram assim. Deus pode transformar aquilo que o homem não pode. É verdade. Amém. Amém? E eu quero continuar falando desse assunto, porque hoje o nosso tema é esse: surpreendidos depois do casamento. O que realmente você descobriu somente depois de casado, ok? Mas eu quero continuar falando e explorar um pouco mais essa questão da ótica de Deus sobre a família, sobre o casamento, porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida e no seu relacionamento. Eu quero só lembrar vocês aqui daqueles que estão patrocinando o nosso programa Batom e Bate-Papo, ok? Só um pouquinho, a gente vai passar para você aqui e já voltamos com o nosso bate-papo. Queremos expressar profunda gratidão aos nossos parceiros que apoiam o trabalho social com as crianças do Instituto Videira da Infância e Juventude e SEI Videira. Sua contribuição alcança milhares de crianças, fornecendo assistência e atendendo necessidades básicas. Se você deseja se juntar a nós como parceiro e fazer a diferença na vida das crianças, entre em contato pelo número 629 9922 9975. Os adultos têm necessidades, as crianças têm urgência. Você sabia que a base para uma família próspera e edificada começa com o entendimento dos princípios do Senhor? A apostila do curso de noivos ensina como construir um relacionamento sólido, baseado na palavra de Deus, preparando os casais para um casamento abençoado. Já na apostila de criação de filhos, o alvo é educar os filhos com sabedoria e amor, seguindo os princípios que vão ajudar na formação de caráter, responsabilidade e fé. E quando falamos sobre finanças, não podemos esquecer da importância de administrar o que Deus nos dá de forma sábia e equilibrada, para que toda a família prospere com segurança e abundância. Estes materiais são ferramentas de transformação para toda a sua família. Clique no link da bio e conheça mais dos materiais. E aí, quer ser abençoado com uma leitura que pode mudar a sua história e da sua família? Quando a presença enche a sua casa. Esse é o mais novo lançamento do pastor Aloísio Silva.
Nesse livro você encontrará princípios bíblicos poderosos para a sua vida, casamento, criação de filhos e a salvação da sua casa. Para participar do sorteio, envie uma mensagem com o tema do programa de hoje: Surpreendidos depois do casamento. O que mais surpreendeu você? Para o WhatsApp 62 99997 2005. Boa sorte e até o próximo programa. Bem, estamos de volta falando hoje sobre surpreendidos depois do casamento. Será que isso aconteceu com você? O que realmente surpreendeu você depois que você estava casado? Bem, para isso a gente tem aqui um casal muito abençoado, que é o pastor Semi Sleiman e também sua esposa Ingrid, são da videira, são pastores, estão aqui, são também advogados, tanto ele como ela, exercem a profissão, têm 2 filhos e eles estão compartilhando aqui como que foi o começo, né? Que não foi somente flores. E é claro que hoje eles estão numa posição de liderança, acompanham outros casais, ajudam famílias e isso é muito importante. Mas existe a questão da idealização, de achar às vezes que aquele líder que está ali naquela posição e que está, na verdade, ajudando outros, que tudo foi muito fácil para eles. Não é assim. Nós sabemos que nós precisamos depender do Senhor, tudo começa nele. E o alvo desse programa é exatamente falar das origens. É mostrar que a família, ela originou-se em Deus. Amém. Então, Deus criou a família. Então, a família não começa ali só no momento em que você se casa. É claro que é a sua experiência, mas a ideia de família, ela é muito maior do que isso. Quando Deus criou homem e mulher e os uniu, ali estava nascendo a família. Então, Deus enxerga a família de uma maneira muito bonita, e eu diria até eterna. Sim. Ainda que o nosso casamento aqui não é eterno, porque na eternidade nós não vamos ser casados. Não. Mas no sentido de que Deus criou a família para poder expressar Cristo e a igreja. Uau. Então, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, Deus não estava ali só com dó de Adão, pensando que Adão precisava de uma mulher, de uma companhia, tadinho, ele está sozinho. Não é essa visão natural. Deus estava dizendo o seguinte, eu não quero estar só, eu quero uma noiva, eu quero me casar Amém. Com a igreja, É verdade. Eu quero ter pessoas que têm a minha imagem, a minha natureza. Isso é lindo demais. Quer dizer, muda completamente a sua imagem de casamento. Sim. E é isso realmente que aconteceu. E eu queria falar aqui, comentar, né, 2 princípios da criação que tem tudo a ver com o nosso relacionamento de casal, que é como Deus criou a natureza e o homem. E o primeiro princípio é que tudo que é criado deve manter... Não, esse é o segundo, eu vou deixar para falar com o Semi. Eu quero falar com a Ingrid agora, que a gente estava comentando sobre isso. O primeiro princípio da criação, tudo que Deus cria, ou que Deus criou, ele falou para o ambiente de onde seria criado. Por exemplo, ele disse, povoem-se as águas de enxames e seres vivos. Depois ele disse, produz a terra, seres viventes. Isso não é interessante? Ele não ficou falando, haja um animal, um réptil, um mamífero. Não, ele falou, produza a terra. Então, a terra produziu. Sim. Depois ele disse, produz as águas. E as águas produziram seres viventes. Isso é algo poderoso. Ingrid, vamos falar sobre muito isso? Muito interessante. Porque como que Deus, ele fala para o ambiente e o ambiente produz. Você já tinha parado para pensar nesse princípio? Confesso que eu já li esse texto muitas vezes, mas eu nunca tinha lido com essa ótica de que nós fomos formados em um ambiente específico, de algo específico, assim como os peixes, os animais,
Deus nos fez dele. Uhum. Porque ele falou, façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele nos fez como ele é. E assim como o peixe, ele tem um ambiente ali propício para ele se desenvolver e viver, nós também temos o nosso ambiente. Que o Senhor fez para que nós pudéssemos, de fato, desenvolver, avançar, crescer, amadurecer. É interessante esses dois momentos, né, na criação, porque isso nos leva também a compreender essa questão do ambiente familiar, do casamento, da origem em Deus. Quando Deus foi criar tanto os animais como vegetação, ele falou para o ambiente, falou para as águas, falou para a terra, produza. Mas quando ele foi criar o homem, façamos. Ele falou para si mesmo. Não é interessante isso? Muito. Aí ele falou, não, agora façamos, ou seja, estava falando ali do Deus triuno, né? Então, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem. Então, Deus estava trazendo para si, ali, é claro que tudo originou em Deus, mas o homem, ele veio de dentro de Deus. Sim. É poderoso uma essência. Isso. Nós fomos criados, Ser surgimos por meio algo, dele. É algo poderoso. Poderoso. E interessante, pastor, porque quando nós meditamos nessa palavra, nós percebemos que o Senhor, ele nos criou para que nós possamos existir por meio dele, baseado na imagem dele. E todas as vezes que o homem se afasta da imagem do Senhor, do seu Criador, ele desfruta do caos. Fica faltando algo, né? A morte. Por mais que você desfruta das coisas desse mundo, porque Deus não nos criou para desfrutar só disso aqui. Sim. Isso aqui é um presente, Deus deu a terra para o homem. Mas o alvo é desfrutar dele, né? Da presença. É como, por exemplo, quando nós tiramos o peixe de dentro da água. Ele morre. Ele morre. Porque o ambiente que Deus criou para que ele pudesse desfrutar, crescer, multiplicar, foi dentro da água. Isso é poderoso também. Eu quero até ler aqui esse segundo princípio da criação que nós estamos comentando aqui, o primeiro que nós falamos, né? Que tudo que Deus cria, ele fala para um ambiente de onde seria criado. Mas o segundo princípio é que tudo que é criado deve manter um relacionamento próximo com o ambiente que o originou, para ele ser mantido e abençoado. Perfeito. É isso que você está falando. Sim. O peixe só sobrevive na água. Sim. As estrelas têm que estar no firmamento. E o homem na presença do Senhor. E o homem é só com Deus. E o casamento, quando nós podemos trazer isso para dentro do casamento, né? O homem de Deus, quando ele não desfruta ali do relacionamento com o Pai, como noivo e a igreja, dificilmente ele vai conseguir replicar isso para dentro do casamento. E esse é um grande problema dentro dos casamentos, pastor. É uma responsabilidade muito grande do homem no casamento, né? Sim, como cabeça. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, que eu estava estudando no seminário, e eu comentei ali com um professor dizendo que Deus havia colocado a responsabilidade da queda na mão do homem. E ele falou, não, mas de maneira alguma, porque foi a mulher que comeu primeiro. E eu falei assim, mas está escrito que através do homem entrou o pecado no mundo. Deus responsabilizou. Ficou aquela discussão teológica. Mas é claro que Deus criou o homem primeiro, porque o homem estava representando ali, simbolizando Cristo, não é? Perfeito. Eu sempre costumo dizer que... E isso traz uma responsabilidade muito grande. Muito grande. O dia que você entendeu isso, você se alegrou ou você se sentiu impotente? Acho que é um mix das duas coisas. Mas é interessante porque quando nós compreendemos que nós não podemos oferecer nada para a nossa família, se em primeiro lugar nós não recebermos do Senhor, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa sempre se sentirão vazios quando o marido não recebeu primeiro do Senhor. Uhum. Como a pastora disse, né? O Senhor é a fonte, nós fomos criados dele, mas todas as vezes que o homem aprende a se relacionar com Deus, aprende o posicionamento de Cristo para com a igreja,
aí sim ele consegue refletir isso dentro do lar dele. Aham. Quanto mais eu conheço do Senhor, quanto mais eu me relaciono com Cristo como noiva, É verdade. mais eu consigo replicar essas atitudes, esse amor dentro da minha casa. Você acha que realmente o que falta muitas vezes nos casamentos, que às vezes vivem com problemas assim, ano após ano, se repetindo, não sai daquele relacionamento às vezes ruim, só vai deteriorando o relacionamento conjugal. Você acha que o que falta, na verdade, ali é um relacionamento desse homem, desse marido, Completamente, completamente. Eu sempre, quando eu aconselho os casais, eu sempre falo para os irmãos, eu falo, olha, dentro da sua casa, você não tem que ser como você quer ser. Quando você casou, você não sabia orar ainda, Não, pelo seu casamento, Não. pela sua esposa. Quando foi que você aprendeu? então. Que você falou primeiro, Quando a primeira luta veio, primeira crise conjugal? a primeira crise conjugal veio, que foi essa questão da minha esposa não estar se alegrando mais com as coisas. Ah, E aí eu fui conversar com o meu pastor, ele muito sábio, ele falou, olha irmão, você vai ter que aprender a orar pela sua casa e pela sua família. bom conselho. E a partir daquele momento, ainda que eu não, quando ele me falou, o que veio na minha cabeça foi, mas eu vim aqui para ele resolver o meu problema, porque eu acho que toda criança quer que alguém resolva o problema dela. Todo mundo quer a lei, né? Quer a lei, faça isso. 7 passos para... Casamento perfeito. 7 passos para sua Aí ele esposa não manda ficar você brava. orar. Não, vai orar. Eu quero que você ora. Meu Jesus, e aí eu pensei, mas eu vim aqui para ele falar o que eu vou fazer, ele manda eu orar. Por quê? Porque eu não tinha essa revelação do quanto se relacionar com Cristo é algo poderoso. E você viu que funciona. Muito. Todas as vezes que nós oramos, ou seja, conversamos com o Senhor, Ele imprime dentro de nós a vida dEle. É poderoso. Quanto mais eu derramo da vida dEle dentro do meu casamento, ou seja, quanto mais eu amo a minha esposa, não da maneira que eu acho certo, mas da maneira como Cristo ama a igreja, mais a vida do Senhor flui dentro da minha casa. Amém. Quanto mais eu amo os meus filhos como Cristo ama a igreja, mais a vida do Senhor é derramada dentro da minha casa. Só há um que pode transformar a nossa casa. Nós temos que conhecer Cristo, né, pastor? Completamente, pastor. Temos que conhecer Cristo. O que falta muitas vezes no casamento é Cristo. É Cristo na vida individual dos dois. Sim, cada um tem que ter o Cristo seu na vida do relacionamento. marido, Cristo na vida da esposa. Pastora, e esse sempre foi o alvo de Deus, desde o início. Sim. Essa questão ainda do ambiente, porque lá no jardim, o Senhor, ele o tempo todo estava ali para se relacionar. Sim. A Bíblia conta que ele tinha um momento também do dia que ele estava ali. O casamento é a mesma coisa. Nós não estamos nisso sozinhos. O Senhor está ali, pronto para se relacionar, para compartilhar, para edificar. E às vezes a gente pensa, né? Mas É porque isso é que é Deus ser origem, né? Isso. Então, Ser assim, a fonte se da Deus família. estava ali, por que Eva não foi lá e falou, Senhor, eu como, eu não como? Porque ele estava disponível. Só que muitas vezes, nós hoje caímos no mesmo erro, porque o Senhor hoje também está disponível dentro de nós. É verdade. O tempo todo. É verdade. Nesse ambiente de segurança, de edificação, de instrução, de direção. O casamento ele não foi feito desde o início para vivermos ele a dois, mas com o Senhor. Quando o casamento tem como ponto de partida a revelação da origem da família, é diferente. É o que nós estamos falando aqui. Que a família é lugar de revelação. Sim, total. Do noivo, do verdadeiro na hora que você noivo. enxerga Cristo, que você enxerga a noiva, que você entende com os olhos de Deus, aí as coisas começam a fazer sentido. E aí que começa o processo de transformação. Perfeito. Eu sempre falo que foi algo também que eu percebi ao longo dos anos, que eu sou fruto das orações do meu marido. Uau. Olha a responsabilidade. Isso faz muito sentido. Não, mas é verdade. Eu creio que Deus tinha realmente planos para nós, individualmente, juntos, porque isso é uma coisa que a gente precisa entender.
que Deus criou homem e mulher para um propósito? Sim. Sim, porque ele falou Perfeito. desde o início, expressar. Então, expressar Cristo, né? Mas a gente precisa entender também que o homem sozinho não pode expressar a Deus plenamente. Não. E a mulher sozinha também não pode expressar a Deus Sim. plenamente. Então, os dois precisam desta união para cumprir um propósito de Sim. Deus. E eu percebi isso, porque quando eu me casei, eu queria ser uma estilista famosa. Então, meu alvo, Durou meu quanto sonho, tempo, pastor, esse sonho? meu grande sonho era um dia ter um ateliê. Mas não era em São Paulo, não. Eu queria ir para Paris. Hoje eu não tenho ateliê em Paris, mas nós temos uma igreja em Uau. Paris. Amém. Os sonhos de Deus são maiores. O É lugar porque- estava É certo. porque o só vestido que está sendo desenhado é outro, Vestes né? de justiça. Vestes de justiça. Mas é claro que o meu esposo, ele com a sabedoria, nós nos casamos com uma palavra e com convicção que Amém. era da vontade de Deus. Poderoso isso. Mas houve um processo, sim, Sim, de ter que gerar a noiva. sim. Poderoso, pastora. E quando o marido entende isso, é poderoso, porque Deus criou homem e mulher para expressar Cristo e a igreja. Sim, Mas Deus também nos deu filhos para nós podermos compreender o amor de Deus por nós. Uau, Não é interessante isso? muito interessante. Porque se você vai criar filhos, embora não é o nosso assunto hoje, mas tudo procede de Deus. Você compreende muito mais o amor de Deus depois que você tem filhos, não é? Com E certeza. você compreende muito mais esse relacionamento hoje de Cristo e a igreja, esse amor, essa entrega e até essa dependência também, né? sim. É quando você enxerga que lá na criação, Deus estava criando um homem e uma mulher para unir. Agora eu queria trazer uma questão aqui, que eu acho importante a gente falar, foi a questão da criação da mulher. Da criação da mulher. Porque Deus criou a mulher de uma maneira única. Nós falamos aqui de ter criado, falou o ambiente, então ele disse para a terra, produza animais, e a terra produziu. Depois ele cria e ele diz que cada ser criado tem que viver naquele ambiente ali para poder se sustentar, se manter, não é? Os peixes nas águas, os animais na terra, as estrelas no firmamento. E a mulher, ele criou do homem, do lado do homem, da costela. Então, isso mostra, dentro desse princípio que nós falamos, que a mulher também ela precisa desse relacionamento próximo com o homem, no caso aqui o marido, para ela se sentir segura, se sentir amada. Perfeito. Mas nós percebemos também que hoje todas essas ideologias e teorias, elas vão contra o princípio da criação, não é? Então nós não estamos aqui para falar de teorias feministas e muito menos para defender machistas, homens que desprezam mulheres. Nós nem queremos mencionar essas coisas. Nós estamos aqui para falar aquilo que a Bíblia diz a respeito da visão de Deus, de um homem que ama a mulher e de uma mulher que reconhece que precisa também Sim. desse amor do seu marido para se sentir segura. Você mencionou isso, eu queria voltar nessa questão. O amor, ele gera segurança. Sim, O amor do marido gera segurança sim. para a esposa. Então, eu volto a repetir Mas não é Efésios só 5. o amor sentimento. Não, é um amor sacrificial, É um amor que ele é expressado. expressado. Que é o amor de Cristo O pela amor igreja. de Cristo pela igreja. Cristo, ele poderia muito bem, lá do céu, ter dado todas as ordens, vamos dizer assim. Mas ele resolveu, lógico que por determinação do Pai, demonstrar o amor dele aqui, de forma presencial. Eu sempre falo, pastora, quanto mais a mulher se sente amada, quanto mais a mulher se sente protegida pelo homem, mais ela se submete. É verdade. É por isso que muitas mulheres não compreendem esse versículo bíblico de se submeterem ao marido. Mas por quê? Efésios 5 fala sobre isso, né? Porque existem muitos maridos que estão exercendo uma liderança por dominação e não por amor. Mas a liderança... Por obrigação, não. Obrigação, talvez Quando por o homem obrigação. ama a mulher por obrigação, porque ele tem que Terrível. fazer, Meu Deus. ela também vai perceber. Sim. Olha, até crianças percebem
quando elas são amadas ou não. Sim. Não é verdade, Ingrid? Você que trabalha muito com crianças, a gente sempre fala isso, que nós temos que amar as crianças. Se você estiver ali por obrigação, a criança Elas vai perceber. percebem. Pode ser numa sala com crianças de 2 anos. Mas quando você ama, você passa isso. O casamento não é diferente. Diferente. E interessante que essa essência, a essência da mulher veio do homem. É algo polêmico de falar hoje em dia, né? Não tem como negar que não tem como negar. nós que cremos realmente, né, no que a Bíblia diz, que a semente da mulher foi o homem. O homem. Deus fez questão Mas olha, de eu criar creio, dessa forma. porque a Bíblia não entra em detalhes assim, ali científicos, porque não é esse o caso, tudo é por fé, né, crer naquilo que Deus fez, mas hoje, quando você vai detectar a origem de algo humano, qual é a análise que é feita? Não é o gene? Sim, DNA. Eu creio que quando Deus foi criar a mulher, ele pegou o gene do homem e fez a mulher. Sim. Só que as duas palavras, a gente comentou, eu acho interessante isso, as duas palavras na Bíblia que fala a respeito, quando Deus criou o homem e criou a mulher, são diferentes. Que o homem, ele espremeu o barro. E a mulher ele formou. E a palavra de criar a mulher significa esculpir. Esculpida. Então, ele fez algo assim com muito detalhe. Muito zelo. É aquele acabamento. Acho que o homem veio sem acabamento. Completamente, pastor. Meu Deus. A obra-prima. Não, mas a mulher ele deu uma caprichada, é mais delicada. A Bíblia chama de frágil, não no sentido pejorativo, negativo, mas no sentido que ela precisa ser cuidada, da mesma maneira que a igreja. Então, uma imagem que eu tenho, que eu acho ela linda e que a Bíblia nos dá, é lá de Êxodo 20, 21. E eu queria mencionar isso aqui, porque eu acho ela tão linda. Depois eu quero até sugerir, você que está nos ouvindo e assistindo, para você ler. Em Êxodo 20, 21, fala da imagem do escravo hebreu, que era uma lei que Deus instituiu em Israel, que todo escravo ele podia servir 6 anos, mas no 7º ano ele tinha direito de ser liberto. Só que, se ele entrou solteiro, ele saía solteiro. Se ele se casou durante esse período de 6 anos, então ele não poderia levar a esposa e nem os filhos. Mas, se ele amasse muito a sua família, ele poderia permanecer por livre opção, escolha. Permanecer como escravo. Aí, então, o seu senhor levava ele à porta, furava a orelha dele. Sangue era derramado. Em público, o sangue era derramado e ele passava a ser conhecido como o escravo de orelha furada. Uau. Que foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Amém. Lá no Getsemane, Jesus poderia ter subido aos céus, porque ele não tinha pecado, mas ele se entregou. Eles não prenderam Jesus, ele se entregou. Sim. Por causa da noiva. Ele poderia ter ido embora, mas ele decidiu ficar por causa de nós. Eu acho isso tão lindo. Lindo, mas poderoso. Isso aqui também é a imagem do marido, desse amor incondicional do marido. O marido tem razões para sair de casa, para abandonar a família, para largar aquela esposa chata, que ele já falou, eu não consigo mais, ela não muda, eu tenho direito de ser feliz, não é isso que as pessoas falam? Sempre. Mas ele decide permanecer ao lado dela. Como é que você acha que essa mulher, Ingrid, essa mulher aqui, eu não sei se algum escravo hebreu algum dia fez isso, ou se ele foi embora e largou a família. Mas eu imagino que quando ela olhava de noite, ele ao lado dela, com aquela orelha furada, o que ela sentia? Acho que mesmo se durante aquele dia ele tivesse feito muitas coisas para deixar ela nervosa ou não tivesse dado respostas que ela gostaria, quando ela olhava aquela orelha, ela falava, eu sou me ama, amada. É eu verdade. sou amada. Né? Esse amor, ele encobre todos esses outros erros. É isso que dá segurança, né? É a revelação do amor. Esses dias mesmo eu estava aconselhando
uma pessoa e ela falando para mim, ele não me ama. Recorrentemente, ele não me ama, ele não me ama. E eu falei isso para ela, eu falei, você já parou para analisar que ele já poderia ter saído? Mas ele decidiu ficar. Mas ele decidiu ficar. Ou seja, você levou ela a enxergar de uma outra de maneira, uma outra né? forma. Às vezes ele não está conseguindo expressar o amor dele, mas só o fato de ele permanecer significa que ele te ama. Ainda mais É no por mundo isso que de eu hoje, acho que uma né, esposa jamais deveria mandar o marido sair de casa. Sim. É algo muito... Por mais que as circunstâncias estejam ruins e difíceis. Porque o fato dele estar lá é uma resposta. É uma resposta. Eu entendo que tem situações extremas, nós não estamos falando delas. Nós estamos falando de um relacionamento que tem problemas, mas que podem ser resolvidos. Mas essa questão do amor que traz segurança, né? Eu queria pedir para você, pastor Semi, para que você deixasse aqui também uma palavra para os homens. Porque eu sei que não é fácil amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como você disse, você tem que ter um relacionamento com Cristo. Sim. Primeiro. E depois também eu queria pedir à Ingrid para falar para essa mulher, né, que é a figura da igreja, de alguém que ela precisa dessa segurança. Então, quando o marido abraça a esposa, mesmo naquele dia que ela está chateada, ela quer ser abraçada. Ela diz que não, mas ela quer, porque é algo intuitivo na mulher. Deus não apenas a criou, né, do lado do homem, da costela do homem, mas ele colocou nela esse desejo, essa intuição de ser envolvida, Cuidada. né, cuidada, protegida, amada, porque é também a realidade da igreja. Sim. Aquela noiva que quer Cristo, que depende dele, que quer viver com ele. Nós não podemos expressar de outra forma. Sim. Mas os homens hoje precisam entender um pouco mais sobre isso. Queria que você deixasse uma palavra para esses homens. Perfeito, pastor. Eu sempre digo, né? A semente que cair no chão e não morrer, jamais dará fruto. E às vezes, você que é homem, que está nos ouvindo, eu quero dizer algo para você hoje. O Senhor vai honrar a sua atitude. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. No seu casamento há uma terceira figura. E essa terceira figura, que é Cristo, é quem vai sustentar. Todas as vezes que você, marido, tem uma atitude de fé, um posicionamento, de realmente confiar na palavra, crer que o Senhor Jesus é quem faz, e você decide realmente entregar esse amor de forma sacrificial, de demonstrar cabalmente que você ama sua família, que você está disposto a dar sua vida, que você está disposto a andar a segunda milha, acredite, meu irmão, o Senhor Jesus vai te honrar. Ele é quem vai sustentar, ele vai restabelecer o seu casamento, a alegria, o desfrute, o amor. Dê o primeiro passo. Decida hoje morrer pela sua esposa, pela sua casa, ainda que a circunstância fale o contrário. Confie no Senhor. Eu tenho a convicção que o Senhor Jesus, ele fará poderosamente dentro da sua casa. Ele vai honrar a sua atitude, em nome de Jesus. É verdade. Ingrid, Amém. deixa uma palavra para essas mulheres que hoje estão ouvindo, assistindo, a respeito de ser surpreendido de uma maneira boa no casamento, como uma mulher amada. Sim. Quero te falar, minha amada irmã, ainda que você hoje viva uma circunstância no seu casamento que não seja a plenitude daquilo que o Senhor tem para você, lembre-se de uma palavra. Tudo que Deus faz é bom. O casamento é bom. Esse ambiente em que Ele te colocou é um lugar de proteção, de cuidado, de amor. E tem um texto que eu gostaria que você guardasse no seu coração, Filipenses 1:6, que diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, o seu casamento ele é uma boa obra, estabelecida pelo Senhor, e é uma promessa do Senhor também para você. Ele vai completar. Você será surpreendida pela bondade de Deus. Então, permaneça crendo nessa promessa, que aquilo que Deus falou que é bom, de fato, é muito bom. Amém.
Olha, nós falamos hoje aqui com o pastor Semi e a Ingrid a respeito do nosso tema, ser surpreendido depois do casamento. Isso pode ser de duas formas. Muitas pessoas no mundo são surpreendidos de uma maneira ruim, negativa, e por causa disso surgem também muitos conceitos errados, distorcidos a respeito da família, a respeito do marido, a respeito da esposa. E o mundo está cheio. Chamamos isso de ideologias, teorias, e você com certeza já ouviu alguma delas. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a visão de Deus para o casamento. Sabe, para você poder se relacionar de uma maneira boa, feliz, você precisa enxergar o casamento através dos olhos de Deus. Amém. Porque isso faz toda a diferença. E não apenas para se relacionar, mas também para preservar o relacionamento, preservar o ambiente na casa, preservar essa união que surgiu ali na criação, quando Deus criou homem e mulher e os uniu, para que eles pudessem juntos expressar a Deus plenamente. Amém. Quero deixar essa palavra aqui para vocês e abençoar a sua vida. Amém. Declaro que o Senhor tem à sua frente dias felizes. Amém? Bem, nós vamos encerrar aqui e a gente volta na próxima semana com mais um programa Batom e Bate-Papo. Até lá! Thank you.